O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, parece ter finalmente percebido que a crise institucional e fiscal brasileira já não permite discursos técnicos mornos nem notas burocráticas cuidadosamente calculadas. Ao implorar por medidas responsáveis que preservem a credibilidade econômica do país, Galípolo expõe algo ainda mais grave. Parte da classe política simplesmente não compreende o tamanho do risco que o Brasil corre. E poucas figuras simbolizam isso tão claramente quanto Renan Calheiros. O mais preocupante é que Galípolo nem sequer representa um perfil tradicionalmente ortodoxo ou alinhado ao liberalismo radical. Pelo contrário, sua trajetória sempre esteve mais próxima de setores desenvolvimentistas e do diálogo político. Se até ele chega ao ponto de praticamente implorar por racionalidade econômica, isso revela que a situação é muito mais séria do que alguns líderes políticos parecem acreditar. Quando Galípolo alerta para a necessidade de responsabilidade fiscal, previsibilidade e estabilidade institucional, ele não está defendendo o mercado, como gostam de caricaturar certos setores políticos. Está defendendo o mínimo necessário para impedir que o país mergulhe em descontrole econômico, juros explosivos, fuga de capital e perda de confiança internacional. O problema é que muitos parlamentares continuam tratando a economia como uma arena de improviso populista, onde qualquer medida impopular deve ser sabotada em troca de aplausos imediatos. Há uma diferença enorme entre defender justiça social e destruir a credibilidade econômica do país. Sem estabilidade monetária, sem confiança e sem previsibilidade, quem mais sofre é justamente a população pobre. Aquela que depende de emprego, crédito acessível e inflação controlada para sobreviver. A história brasileira já mostrou inúmeras vezes que irresponsabilidade fiscal não produz prosperidade. Produz inflação, recessão e perda brutal de poder de compra. Renan Calheiros, ao minimizar ou atacar os alertas vindos do Banco Central, transmite a impressão de que ainda opera sob uma lógica antiga da política brasileira, a de que crises econômicas podem ser administradas apenas no grito, na pressão institucional ou na retórica contra elites financeiras. O mundo mudou, o capital reage em tempo real, a percepção de risco muda em horas. E um país altamente endividado como o Brasil não possui margem infinita para brincar de confronto institucional. O Banco Central não pode virar bode expiatório de uma crise criada pela incapacidade política de encarar reformas difíceis e escolhas responsáveis. E quando Galípolo faz seus alertas, ele não está defendendo um governo ou um setor econômico específico. Está tentando evitar que o Brasil repita erros que já conhece bem demais. Ignorar isso, como fazem alguns caciques políticos, não é apenas miopia, é brincar perigosamente com o futuro do país. Se o Senado quer realmente ajudar a governança do Banco Central, pelo amor de Deus, aprova o PLP que está há 10 anos na Câmara. E dá autonomia para o Banco Central, que o Banco Central da Nigéria tem, o do México tem, o da Inglaterra tem, o da Portugal tem. Todos esses bancos centrais têm recursos para poder competir com um sistema financeiro que tem muito recurso. Então, a melhor ajuda que eu posso ter, depois da governança, o que eu posso fazer? Automatizar processo e botar mais gente. Como é que eu boto mais gente se o meu pessoal é isso aqui, ó? Isso aqui é meu pessoal. Presidente Renan. De 2006 para cá, é isso que aconteceu com o pessoal do Banco Central. Então, se a gente ficar cobrando mais e não dar recurso, a gente está querendo mesmo que o Banco Central faça um processo de supervisão e fiscalização melhor? Esse é o tema. Se eu tenho 600 pessoas que vão se aposentar... Eu acho que nós devemos aprovar... Eu estou aqui para... Com todo respeito, nós devemos aprovar a autonomia financeira do Banco Central. Só da forma que está posta a autonomia financeira, ela é prejudicial ao país. Não, presidente, me permita. Porque, dentre outras coisas, líder Eduardo Braga, ela dá poderes ao Banco Central para editar leis. Não é verdade. Não é tem verdade, isso, presidente. não. Não é verdade. É verdade, eu vou lhe mandar o texto que encerra isso. Está ali o relator, presidente, não é verdade. Eu vou lhe mandar o texto que demonstra que o Banco Central pode apresentar... Com todo respeito, presidente, o senhor está com um texto que não é mais o texto original. Não é esse texto já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Nós vamos aprovar, mas qual é a sensação? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Previa, inclusive, que poderia apresentar projeto de lei complementar, o que não... Não tem. Deixa eu lhe dizer qual é a sensação que existe dentro da casa, senador. Deixa eu lhe dizer. A gente tem a sensação dentro da casa que cada vez que a gente apresenta o texto, surge algo novo para que o texto não evolua.
Essa é a sensação que existe. Mais do que isso, a sensação que me preocupa dentro da casa, sendo muito franco como o senhor me pediu para ser, é que talvez o Banco Central seja punido pelas suas virtudes e não pelos seus vícios. A sensação de que a casa pode ser asfixiada porque tomou algumas decisões, isto é o que vai deixar a pior herança possível para este país. O Banco Central é uma instituição que não vai botar para jogo o seu mandato. Ele não vai negociar em nada o seu mandato. O meu receio é que o fato do Banco Central não negociar o seu mandato faça o Banco Central ser asfixiado porque não entra no jogo político ou, quiçá, um dia possa ser presidido por alguém que tope. Presidente Renan, qualquer uma dessas duas situações é gravíssima. É com isso que eu venho pedir ajuda a essa casa que tem sido minha parceira desde a primeira hora, em jogar luz a problemas que tem que ser jogado e, como bem disse o presidente, tem que cobrar sim. E eu vou vir aqui quantas vezes o presidente me chamar. É a terceira vez que eu estou no Senado nesse ano, nós estamos no mês 5. E vou vir todas as vezes, tenho todo o prazer de vir aqui prestar contas para a sociedade. Mas estou já pedindo ajuda, apoio, socorro. Estou dizendo, se a gente não der recursos como outras instituições parecidas com o Banco Central e que prestam menos serviço que o Banco Central do Brasil, para poder fazer, vai piorar a situação. Então eu tenho uma legislação defasada. Combina-se a isso o fato de que eu sou talvez o único banco que tem um sistema 24/7 que funciona com a adesão que o Pix funciona. Ou seja, por que se faz no final de semana? Porque o final de semana o sistema não está funcionando. Esse não é o caso do Brasil. O Brasil teria um Pix funcionando ao longo do final de semana. Então eu tenho um sistema mais complexo com menos recursos, o que é altamente complexo para a gente induzir isso. Então esse é um tema bastante complexo para nós. Um segundo conversa com a discussão de como é que se dá a estrutura institucional, o arcabouço legal que existe nos outros países, que é a discussão que muitas vezes se usa a palavra autonomia, e eu acho que ela é uma palavra que não é boa, porque ela passa uma ideia de virar as costas ou de menos dependência, mas não é essa a intenção. A intenção é que você preste mais contas ainda para tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, mas que você possa deter os recursos, que hoje são recursos do próprio Banco Central, para isso. E eu vou resgatar aqui historicamente 2 pontos importantes da história. Um primeiro ponto que foi a criação de você cunhar a moeda pelo Estado, ou seja, acabar com cunhar moeda privada, e a partir disso, para que você tivesse uma moeda que é uma moeda pública. Esse é um primeiro pilar, um marco histórico muito importante da história da moeda. Um segundo foi quando se disse, vamos separar esses 2 orçamentos, o orçamento monetário e o orçamento fiscal. Essa separação dos 2 orçamentos era importante para que o príncipe, o rei, não usasse, reduzir a quantidade de ouro ou metal precioso que tinha na moeda para se financiar. Isso foi feito no mundo inteiro, essa separação dos 2 orçamentos. Aqui no Brasil a gente criou essa coisa muito particular, que foi deixar o orçamento monetário e escolher um pedaço do orçamento do Banco Central que vem para o orçamento fiscal. Eu sou a única instituição que tem 2 balanços, totalmente invertido, com sinais invertidos entre eles. Então, quando eu faço um tipo de contratação para fazer inovação ou comprar algum tipo de nova tecnologia, ele entra no orçamento fiscal. Se eu faço manutenção, ele entra no orçamento monetário. É uma coisa absolutamente kafkiana a questão ali. E aí o que vem acontecendo, como bem disse o presidente, nós temos hoje, nos últimos 10 anos, menos 1.200, 1.300 servidores do que nós tínhamos antes. Este ano, eu devo ter 100 servidores aposentando na supervisão. De 600 vai cair para 500. Com muito mais instituições que nós temos hoje no mercado para serem supervisionadas. Hoje, muito mais instituições. O mundo todo se assusta ao ver que o Banco Central, que fez uma das inovações, que é um grande conforto para a sociedade, mas é quase um soft power brasileiro, que é o Pix, não tem recursos para contratar tecnologia adequada para isto. E aí eu estou falando desde coisas mais complexas, como diversos bancos centrais que estão desenvolvendo seus próprios sistemas de AI para poder fazer supervisão, ou seja, não é só gente, mas eu preciso de tecnologia, porque a coisa está cada vez mais, você está correndo contra ou está supervisionando quem vai ter cada vez mais investimento em tecnologia. E com AI eu consigo aumentar essa granularidade. Eu não posso colocar os meus dados numa rede pública ou numa rede internacional. Eu preciso, como todos os outros bancos da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália, estão desenvolvendo o seu próprio. Eu preciso desses recursos para poder fazer isso. Mas, para além disso, coisas básicas. Hoje eu tenho pessoas que trabalham no Pix 24/7, de madrugada, de manhã e de final de semana, trabalhando por devoção ao sistema financeiro. Isso vai acabar.
conforme vão novas pessoas entrando, você vai falar, bom, você recebe a mesmíssima remuneração. Se você trabalha das 8, das 9 às 5, ou se você tem uma série de problemas que você tem que cuidar de finais de semana e durante a madrugada, é absolutamente inadequado. Então, para que a gente consiga avançar no arcabouço institucional que existem como outros países, e especialmente para que a gente possa cobrir as vagas que estão em aberto hoje, e que eu possa dar a remuneração para quem trabalha hoje de madrugada e de final de semana, é essencial, porque senão, senador, eu agradeço aqui a oportunidade, eu vou ser talvez mais franco do que eu devia. O que vai começar a acontecer é o Banco Central, ciente de que o cobertor é curto, a gente vai ter que escolher o que a gente cobre e o que a gente não cobre. A gente vai ter que começar a fazer uma gestão de risco, dizendo assim, não há cobertor para cobrir tudo. O que é mais sistêmico, e nós vamos passar a analisar aquilo. Mas deliberadamente. O que a gente tem hoje é tipo assim, você reduz o número de pessoas que estão olhando ali. A conversa, vou dar um exemplo aqui. Quando vem o Banco Central da Europa aqui, nós temos, é desse jeito. São 20, 30 pessoas para fiscalizar uma instituição, e aqui no Brasil é uma pessoa para fiscalizar 20, 30 instituições. É disso que nós estamos falando. É sinal invertido. Mas gradativamente a gente vai ter que fazer um estudo de apetite de risco declarado, onde a gente fala certas coisas a gente não vai conseguir fiscalizar como se deveria, porque não há recurso, nem humano, nem capital para poder fazer.